Olá pessoal, estou aqui no Templo da Comunidade de Cristo e quero trazer mais algumas reflexões bíblicas. E faço isso em nome de Jesus, que é aquele que ajuda os que estão em dificuldades, que levanta os que caem, conforme as palavras do Salmo 145. Eu quero trazer para vocês uma comparação daquele momento em que Jesus traz um convite dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a comparação que quero trazer vem do mundo esportivo, mas basicamente dos jogos de basquete, desta modalidade em que por vezes um grande jogador faz toda a diferença. Há alguns anos, muitos vão lembrar, na seleção brasileira de basquete, no time masculino havia alguém que era totalmente diferenciado. Lembram quem era? O Oscar. Também na seleção feminina tinha alguém diferenciado, uma grande jogadora. O nome dela era Hortência. Coloco aqui a imagem para vocês lembrarem desses dois grandes jogadores. Eu trago essa ilustração nesse momento porque, especialmente no basquete, por vezes um grande jogador faz muita diferença. Claro que em todos os esportes, mas parece-me que no basquete isso é mais evidente. Nas horas de dificuldade, quando o time estava em condições adversas, quando a derrota se avizinhava, se dizia: joga para o Oscar, que ele faz a diferença. No time feminino dizia: joga para a Hortência. Nos últimos minutos era assim que se fazia. O grande jogador ficava com a responsabilidade de acertar a cesta e trazer a vitória. Eles próprios tinham a personalidade de dizer: joga para mim que eu resolvo. E nem era arrogância, era confiança de quem sabia o que estava fazendo. O que quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, todos vocês que acompanham esse vídeo, é que quando a derrota mostrar as garras na tua vida, quando as dificuldades, os pesos, as angústias no jogo da existência assombrarem o teu viver, quando as coisas ficarem de fato difíceis, e como eu disse, a derrota mostrar as suas garras, Jesus está presente. E é como se ele dissesse: joga para mim, vinde a mim, eu farei a diferença. E é óbvio, não estamos falando em jogar a bola para Jesus, a gente fala em jogar a vida em suas mãos. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por isso que trago essa comparação esportiva. É como se ele dissesse isso: conte comigo, eu estou jogando do teu lado, eu estou no teu time. Estarei presente contigo em todos os tempos, em todos os momentos. E de fato isso é uma grande verdade. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em Jesus nós temos essa vitória, ele nos faz mais que vencedores. O texto que eu estou usando aqui para essa reflexão é Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Eu destaco aqui os versículos 28, que é esse texto aí: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas também quero destacar e dar uma segunda ênfase, que é o versículo 29 e 30. E para falar disso, eu quero mencionar assim que Jesus, além de trazer a vitória, de ser esse que joga por nós, ele também quer ensinar a gente a jogar do jeito certo. É como aquele que quer mostrar a técnica certa de viver, de também ser um vencedor e também aproveitar esta vida, não com pesos e sobrepesos. Jesus quer nos ensinar a viver. Agora, andem comigo nessa reflexão. Essa ênfase que eu estou dizendo é quando Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Vejam, o versículo 28 é o convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o versículo 29 é:
tomem sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Bom, vamos pensar um pouquinho mais sobre o que quer dizer essa frase. Tomem sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Bom, o que é o jugo? Jugo é aquela canga, literalmente falando, é aquele aparelho de madeira que é colocado sobre os bois. Vou colocar aqui uma imagem do lado, estão vendo aqui? Então esse aparelhamento de madeira que une os bois, que controla os bois, é uma carga sobre eles que dá direção. Nos tempos bíblicos se usava uma expressão que era o jugo da lei. Dava direção, era boa em si. Mas Jesus critica esse jugo da lei, a aplicação desse jugo, porque diz que a religiosidade da época escravizava. A religiosidade da época carregava, sobrecarregava as pessoas de leis externas. E aí então Jesus usa essa palavra jugo num outro sentido muito utilizado. Aliás, se a gente pegar a Bíblia, várias vezes em que a palavra jugo é usada, ela está ligada à escravidão. Tanto que a gente até usa, na nossa linguagem, subjugar. Um povo subjuga o outro. O profeta Jeremias apontava para o perigo da Babilônia. Dizia que se o povo continuasse agindo em pecado, essa nação viria e colocaria um jugo sobre eles, uma escravidão. Assim se falava do jugo da Assíria e outras escravidões. A palavra bíblica no Novo Testamento mostra que o grande jugo sobre nós é o pecado que nos escraviza. Jesus Cristo vem nos libertar desses pesos e sobrepesos. Vem nos libertar desses inimigos como o diabo, o mundo, a nossa própria natureza pecaminosa. E vem nos dar liberdade. Só que esse pecado que existe na gente é tão intenso e causa tanta rebeldia que o ser humano, uma vez liberto, age arrogantemente, soberbamente e passa então a declarar que a vida é sua e que ele faz o que quiser. E sem perceber, nesta hora, se enreda nos seus vícios e no pecado que existe em si. E brevemente encontra de novo pesos e sobrecargas, porque se vê subjugado pelo pecado que não vem só de fora, como o da Babilônia e da Síria, mas que está dentro de si. Eu trago aqui reflexões dos textos do final de semana e Romanos capítulo 7 também é um desses textos, onde o apóstolo Paulo fala da realidade desse pecado que existe na gente. Ele diz de si que o bem que ele conhece, quer e reconhece que a lei é boa, ele não faz, mas que há uma força dentro dele, que é o pecado, que o leva a fazer coisas erradas. A gente não pode ignorar essa força. Vocês vejam, eu trago aqui nessa reflexão, vocês lembram da história do filho pródigo, que Jesus conta, do pai que tinha 2 filhos e que o mais jovem chega e perde a herança para o pai. Por quê? Porque ele não quer mais viver sob o jugo do pai. Eu quero trilhar os meus caminhos, dá-me agora, ó Pai, a parte que me cabe da minha herança e eu vou fazer o que eu quero. Só que ele se esquece que o jugo do Pai, que lembra e representa o Pai do céu, é um jugo suave, é para o bem, é uma direção que protege. E ali então, achando que está livre, se enreda em seus pecados e cai na miséria. Conforme diz Lucas 15, daqui a pouco ele encontra-se entre os porcos. E essa é uma imagem de toda a humanidade, da geração atual e das antigas, que passa a gritar uma independência fajuta quando diz: a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Enreda-se nos seus vícios e logo depois está em fraqueza emocional, doença espiritual, e acaba
caindo num mundo de escuridão e dificuldades. Gente, é só olhar e ver. Isso acontece recorrentemente. Mas para quem ainda não pegou o ponto, para que eu seja mais claro, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Jesus nos liberta dos julgos e das escravidões externas e também do pecado. Só que há um risco quando eu penso que posso viver sem julgo algum. Isso é impossível para o ser humano. Ou ele é dominado por Deus, ou ele é dominado pelo mal. E Jesus insistentemente diz: tomem sobre vocês o meu jugo é suave. O que ele quer dizer? Os meus mandamentos vão ensinar a técnica certa de jogar o jogo da vida. Se antes falei que Jesus é esse diferencial que diz: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, joga a bola para mim, joga a vida para mim. Ele também é aquele que quer ensinar a jogar. E como ele faz isso? Pelos seus mandamentos. Os mandamentos do nosso Deus são conselhos, palavras de um Pai de amor. Segui-los traz uma vida suave. Aí é o que nós chamamos de terceiro uso da lei, quando entendemos que as palavras e conselhos divinos são para o nosso bem. Vejam essa imagem aqui, notem essa imagem. Esse card já é mais antigo, não é de minha autoria, mas já rodou bastante por aí, mas ele exemplifica bem o que eu quero dizer. Percebam, a cerca que está ali, onde está escrito mandamentos de Deus, muitos entendem que ela é para escravizar, que é para limitar, que é para tirar a liberdade. E de repente alguém diz: eu não quero ser escravo de ninguém, e pula essa cerca. Mas não se deu de conta que era uma proteção e cai no precipício. O jugo do Senhor quer nos direcionar por bons caminhos. Por isso Jesus diz: tomem sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave, a minha carga é leve, é para o bem. Irmãos e irmãs, certamente muitas são os cansaços desse mundo. Diante das nossas vocações, do nosso trabalho, do dia a dia, como pai, como mãe, como filho, como filha, no exercício da nossa profissão, são muitos os desafios. E muitas vezes, como eu disse no princípio, a derrota mostra suas garras. Mas eu quero te lembrar, Jesus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está contigo. Nas dificuldades, Ele te ajuda. Quando você cair, Ele te levanta. Confie nele e olhe para a sua palavra como preceitos retos, como ensinamentos de um Pai que nos ama. E assim, joguemos o jogo da vida com leveza, com alegria, com confiança, certo de que em Cristo, com Cristo, somos mais que vencedores. Por isso concluo essa reflexão com vocês, literalmente, com estas palavras bíblicas, lá de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que eu citei de várias maneiras, mas que eu concluo com esta leitura, onde Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, eu quero sim aceitar esse convite de Jesus que diz para mim: vinde, eu quero ir. E quero ter a felicidade de muitos de vocês jogarem nesse mesmo time em que Jesus faz a diferença e faz de mim, faz de todos nós mais do que vencedores nesse jogo da vida. Que Deus assim te abençoe, me abençoe. Que Deus assim resplandeça sobre nós e derrame esta bênção sobre cada um. Que assim seja. Amém.